Hoje eu vou contar para vocês a triste história de Adriana Ruto, que perdeu a sua vida antes de completar 8 anos de idade e da forma que ela mais temia. Então vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quintas-feiras. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E se você curtir o vídeo, peço para que você deixe o seu like, um comentário e, se possível, compartilhe com um amigo. Assim, vocês me ajudam a fazer o canal crescer. E também me sigam nas redes sociais, que lá eu sempre coloco uma chamada quando tem vídeo novo. Então, bora pro caso de hoje. A Adriana Helene Ruto nasceu no dia 16 de setembro de 1999 e na época dos fatos que eu vou contar aqui para vocês, que foi no ano de 2007, ela estava com 7 anos de idade, prestes a completar 8 anos, um mês depois. Ela morava na pequena cidade de Astor, na Flórida, Estados Unidos, em uma casa bem simples, com a sua mãe, Amanda Lewis, de 35 anos, e seu meio-irmão, AJ, de 6 anos de idade, de um outro relacionamento da mãe. Eles eram filhos de pais diferentes, mas era Amanda quem criava os filhos sozinha. A sua mãe, a Amanda, nessa ocasião, era assistente de enfermagem em um hospital para idosos na cidade onde moravam, que era uma cidade assim bem pequenininha, com uma população de 350 pessoas somente. Realmente a cidade era bem pequena, né? 350 pessoas. Além de ser uma cidade bem pacata, sem grandes novidades, sempre tudo igual e todos ali se conheciam. A Adriana era descrita como uma criança muito feliz e bem extrovertida, sorridente, que fazia amigos com facilidade e não parava quieta um minuto sequer. Já o seu irmão EJ era o oposto dela. Ele era um garotinho tímido, retraído e bem quietinho, que costumava brincar sozinho por horas e também não dava trabalho algum. Dizem que quando ele ficava brincando sozinho, nem parecia que tinha uma criança em casa. A Amanda disse posteriormente que a Adriana era muito parecida com ela, que mais parecia a sua sombra de tão parecida que elas eram, tanto nos jeitos como nos hábitos, nos gostos, na forma de ser. Embora muitos digam que a mãe, a Amanda, era bem reservada e não era muito dada a demonstrações de afetividade com ninguém. Era bem na dela mesmo. Então, a meu ver, elas não eram tão parecidas assim. Enfim, bora lá. No dia 8 de agosto de 2007, a Amanda saiu da clínica onde trabalhava como assistente de enfermagem e foi para casa. Ela falou para os filhos que mais tarde eles iriam sair para comprar os materiais escolares, mas como o dia estava muito quente e ela estava muito cansada, que ela ia descansar um pouco primeiro para depois irem à loja. As crianças pediram para brincarem na piscina enquanto esperavam, mas a Amanda não autorizou porque logo eles iam sair, então não era para se molhar, já era para ficar arrumado, tá? Então eles ficaram brincando no quintal e ela deitou um pouco. Não demorou muito tempo e o AJ veio até a mãe dizendo que a irmã estava na piscina, mas a Amanda não prestou muita atenção e achou que a filha estivesse apenas perto da piscina e não dentro dela, e falou para o filho brincar para lá. O menino então saiu e voltou para o quintal e não falou nada. Depois de um tempo, a Amanda olhou pela janela e viu que o AJ estava bem perto da piscina, assim, com a mão na água, né? Como se estivesse tentando pegar alguma coisa lá dentro. E nesse momento, então, a mãe correu para fora, antes que o filho caísse dentro da piscina e se molhasse todo e podia acontecer algo pior. E foi só nessa hora que a Amanda se deu conta do que estava acontecendo. Quando ela chegou perto, ela viu que a Adriana estava dentro da piscina com o rosto totalmente submerso, assim, na água. E nesse momento, ela puxou a filha para fora desesperada. E então percebeu que a Adriana estava totalmente roxa, meio azulada, assim, que ela não estava respirando direito e ela não voltava. E ela nem sabia, assim, se a filha realmente estava viva ainda ou não. Ela estava vendo a filha muito esquisita. A Amanda imediatamente telefonou para emergência, bastante nervosa. Tem até essa ligação na internet, eu ouvi, ela falava bem agitada, bem nervosa mesmo. E nessa ligação, ela dizia que a filha não estava respirando e perguntava o que ela tinha que fazer para socorrer a filha. Poucos minutos depois, chegou uma equipe do Corpo de Bombeiros que tem
tentou reanimar a Adriana. O socorrista disse que Amanda, a mãe, estava em pânico do lado da filha, que ela tinha tirado a filha da piscina, tinha colocado no chão e ela estava ali do lado e ela gritava muito e ela chorava muito, até vomitou de nervoso, que ela estava bem agitada mesmo e ela ficava pedindo para que ajudassem a filha dela. Os bombeiros tentaram ressuscitar a garotinha, mas como não estavam conseguindo, eles acharam que seria melhor levar para o hospital, porque no hospital eles teriam mais recursos, né? E tinha um hospital ali perto chamado Biomedical, que ficava bem pertinho ali da casa da Amanda. Então eles correram com ela para lá e a Amanda foi junto. Quando chegaram no hospital, rapidamente tentaram reanimar a Adriana de todas as formas. Foi assim, um corre-corre mesmo, né? E até conseguiram um pulso da Adriana, mas bem fraquinho, e logo ele parou, né? Não conseguiram ressuscitar a menina. Ela chegou viva, com o pulso bem fraquinho, mas depois de quase 1 hora ali tentando reanimar ela, a Adriana acabou perdendo a batalha e faleceu. Não teve jeito, ela foi declarada morta 1 hora após a sua entrada no hospital. E a causa da morte tinha sido afogamento. Então, qual foi a conclusão da polícia? Depois de uma minuciosa perícia na casa, eles constataram que tinha vários bichinhos, assim, tipo insetos, mosquitinhos dentro da água da piscina, e a polícia entendeu, como era bem típico de criança, que ela poderia estar tentando pegar algum deles, ou para limpar a piscina, ou para brincar com os bichinhos, tinha vários, né? Enfim, ela estava mexendo na água e ela se debruçou ali, perdeu o equilíbrio, caiu lá para dentro e bateu a cabeça no fundo da piscina. Essa foi a conclusão que a polícia chegou. Como a piscina estava sem a escada que era utilizada para as crianças entrarem e saírem, né? Já que ela era um pouquinho alta, embora fosse de plástico, ela era montada ali, ela era alta. Só que essa escada não estava lá no momento, por infelicidade, ela estava guardada no galpão, como se fosse uma despensa ali, né? E a menina não tinha conseguido sair, acabou se afogando lá dentro. Então, para a polícia, era um acidente e o incrível é que nos Estados Unidos isso é muito comum de acontecer. Muitas famílias têm essas piscinas de plástico lá, né? E acaba acontecendo de cair crianças lá e ter esse tipo de acidente, as pessoas ou morrerem, as crianças, né? Ou irem para o hospital, enfim, porque caíram dentro da piscina, engoliram água e algumas salvam, outras não. Enquanto a mãe cuidava dos trâmites do enterro, depois que a garotinha faleceu, toda a papelada, enfim, o AJ, o caçula, ele ficou com a avó materna e o avô, que na verdade não era avô, não era pai da Amanda, era o padrasto dela, mas que as crianças chamavam de avô, chamado Charles Burns. O garotinho teve um momento ali a sós com seu avô, coisa de 15 minutos. E após ser questionado pelo avô sobre o que tinha acontecido, ele contou a versão que a polícia tinha, que a mãe estava falando, só que pelo jeito o seu avô, que o conhecia muito bem, identificou que o menino escondia algo. Então ele disse ao menino, sempre diga a verdade. E então o AJ contou outra versão sobre o que de fato tinha acontecido, que era uma história totalmente diferente da que a mãe dele estava contando para todo mundo, para a família e para a polícia, enfim. Lembrando que ele era a única testemunha que estava na casa, além das duas, da mãe e da irmã que tinha falecido. Então, só ele sabia o que de fato tinha acontecido lá. O Charles escutou a história do garotinho e imediatamente procurou a polícia e contou que ficou 15 minutos mais ou menos com AJ a sós, quando o menino disse como tudo teria acontecido, o que era totalmente diferente da versão contada pela mãe. Ele contou que a irmã estava mexendo num limpa-vidros, aqueles de borrifar, sabe, da mãe, e aí começou a borrifar o produto para todo lado ali. E ele conta que a mãe dele ficou muito brava, assim, muito irritada, porque ela estava molhando tudo e começou a brigar com ela. Quando então a mãe pegou a menina pelo braço e arrastou para o quintal, brigando com ela, e jogou a menina dentro da piscina. A Adriana tinha muito medo de água, e isso talvez fosse meio que uma punição, porque ela sabia que a filha tinha medo de água e jogou para punir a menina mesmo. A menininha começou a gritar desesperadamente, pedindo socorro, e para abafar os gritos, o AJ contou que a mãe segurou o rosto da menina assim, ó, de frente, assim, dentro da água, forçando para baixo. E essa imagem dele contando, tem na internet, ele pondo a mãozinha assim no rosto, mostrando como a mãe teria feito, empurrando o rosto da irmã dele dentro da água.
Fizeram o menino repetir essa história várias vezes para o delegado, para o escrivão, para o advogado, para todo mundo ali. Enfim, para várias pessoas. E em alguns momentos o garotinho dava respostas diferentes. Ele se contradizia o tempo todo. A polícia perguntou várias vezes ao AJ se ele tinha visto toda a cena que ele estava contando, e o menino disse que não, porque se ele tivesse visto, ele estaria encrencado. Em outras horas ele dizia que tinha visto tudo atrás de uma árvore que ficava bem perto da entrada da casa e que dava visibilidade para a piscina, e que essa árvore ficava perto do cesto de lixo e que ele tinha ficado ali escondidinho, quietinho, olhando dali. A Amanda, quando foi chamada a depor, negou tudo que o filho tinha falado e sempre alegou que a morte da filha tinha sido um acidente, que ela não tinha culpa pela morte da filha, e isso ela sustentou desde o início até o fim, sempre insistindo que ela não tinha feito nada com a filha. Então a polícia não sabia se acreditava na mãe ou se acreditava no irmãozinho da Adriana, porque afinal, vamos combinar, né? Ele era bem criança, bem pequeno. Sem saber em quem acreditar, a polícia achou melhor investigar mais a fundo. Ele achou que devia ver como era a vida da Adriana, como era a relação dela, da filha com a mãe, a personalidade da mãe, o seu dia a dia, enfim. Começou a vasculhar mesmo a vida da Amanda e a relação dela com a filha, e descobriram que quando a Adriana tinha 6 meses de idade, a Amanda teve um chamado da Guarda Nacional e ela teve que deixar a filha aos cuidados da mãe para ir lá servir. E que esse episódio acabou afastando bastante as duas, que acabou ali criando um laço de amor entre mãe e filha. A polícia também descobriu que o convívio das duas sempre foi muito difícil, que a Adriana não gostava de estudar, que ela não gostava de fazer lição de casa, que ela sempre desobedecia a mãe em muitas ocasiões. Ela respondia, a mãe mandava fazer uma coisa e ela não fazia, que a mãe ficava sempre nervosa com a filha, que a Adriana também tinha déficit de atenção e que esse fato acabava irritando muito a Amanda. Ela não tinha paciência com a menina, essa é a verdade. A Adriana e a Amanda realmente tinham muitos problemas, já que a Adriana era uma menina muito rebelde que gostava de chamar atenção. E o fato dela gostar de chamar atenção irritava a Amanda, que não tinha paciência. Já com o AJ, ela tinha muito boa relação, tinha mais afinidade, ele era quietinho e diz que ela também era, mãe e filha eram quietos, então ela se identificava mais com o menino. E o menino não dava trabalho, porque ele era calmo, ele era obediente, enfim, ele ficava lá na dele, né? Teve até um episódio, quando a Amanda comprou um carro novo, que a Adriana rabiscou os bancos do carro, que eram claros, eram de couro bege, com uma caneta permanente. E a mãe, a Amanda, ficou muito, mas muito irritada. E ela chegou a comentar com uma colega de trabalho que ia matar a Adriana. E essa amiga acabou indo depor e contou isso para o delegado. Mas a Amanda disse que ela só falou isso na hora da raiva, porque ela ficou muito nervosa, de fato, de ver o carro novo riscado com uma tinta que não saía, né? E ela, de fato, falou isso, mas ela disse que falou só no momento de raiva, que foi da boca para fora somente, que ela não ia matar a filha. Em vista a tudo isso, a polícia voltou na casa da Amanda e decidiu que ia vasculhar lá mesmo, né? Que ia examinar tudo para ver se tinha algum indício de alguma coisa, porque eles estavam muito na dúvida em quem acreditar. No dia em que a Adriana perdeu a vida, eles se concentraram ali na região da piscina. Eles não olharam a casa, não fizeram essa procura mais intensa. Então, eles voltaram na casa para investigar dentro da casa. E quando entraram na casa, a polícia se assustou, porque de cara eles já sentiram um cheiro muito forte de urina, mas assim, muito forte, que eles não conseguiam praticamente ficar lá dentro. Era tudo fechado, as janelas fechadas, as camas não tinham lençol. Talvez porque eles faziam xixi na cama e a mãe tinha tirado, né? Não sei, mas diz que a cama não tinha lençol e era muito desorganizado, muito bagunçado, muito sujo. Além disso, a polícia não achou um único brinquedo de nenhuma das duas crianças, o que não é normal. Todo mundo que tem criança em casa tem brinquedo, ou muito ou pouco tem. Agora, não ter nenhum é bem esquisito, e ainda mais duas crianças, né? Questionada sobre isso, a Amanda alegou que eles tinham sim brinquedos, mas que como eles tinham sido mal criados, eles tinham desobedecido à mãe, que ela tinha colocado todos os brinquedos, ela tinha guardado no galpão, aquele mesmo onde estava a escada da piscina. Ela alegou que tinha guardado os brinquedos lá e que depois de uma semana ela devolveria para as crianças, e que essa era somente uma forma de punição para eles obedecerem ela mesma. No entanto, depois da polícia revirar o lugar lá, acharam a escada
mas não acharam nenhum brinquedo. E aí era muito esquisito. Além de não ter, continuava não tendo brinquedo, ela ainda ter mentido. Outra coisa estranha para a polícia foi o depoimento da médica que tentou ressuscitar a Adriana por 1 hora. Ela disse para a polícia que quando ela deu a notícia para Amanda que a Adriana não tinha conseguido sobreviver, a mãe não esboçou nenhuma reação. Ela não falou nada. Ela ficou parada, passiva, quieta, não chorou, o que seria normal para uma mãe que acabou de perder uma filha, né? Chorar, diz que ela ficou sem nenhuma expressão e que tinha sido uma reação totalmente diferente de quando ela tinha telefonado lá pro bombeiro, né? Que ela estava desesperada, e até mesmo quando o corpo de bombeiro chegou na casa dela e que ela estava gritando, até vomitado de nervoso. E aquele momento quando falou, olha, realmente ela não aguentou, ela faleceu, a mãe não esboçou sentimento, não esboçou reação alguma. A polícia entrevistou a mãe dela, a avó da Adriana, parentes, amigos, e todos disseram que só era o jeito dela mesmo, que a Amanda era assim, que ela não era alguém muito expansiva, de demonstrar afeto, que ela era retraída e que ela não demonstrava essas emoções. Então eles achavam normal, mesmo ela tendo perdido a filha, que era normal esse tipo de reação dela. E as descobertas da polícia não pararam por aí. A polícia descobriu que a Amanda já tinha sido mãe antes da Adriana, que ela tinha tido um bebê quando ela tinha apenas 17 anos de idade, que tinha sido um menino e que se chamava Alex. Inclusive a mãe da Amanda disse para o delegado que era uma criança criando outra criança, mas que ainda assim ela era muito carinhosa com o bebê. Alex faleceu com 1 ano e 4 meses de vida, supostamente por conta de uma convulsão. Questionada, Amanda explicou que naquele dia o bebê dormiu e ela deixou o bebê dormindo na cama por alguns minutos e saiu para fazer qualquer coisa ali, para cuidar da casa, enfim. E quando ela voltou, ela encontrou o bebê caído no chão, já sem vida. E de fato, no óbito do garotinho consta que a causa da morte foi convulsão e parada respiratória. A polícia ainda assim continuava na dúvida de quem estaria falando a verdade, porque no decorrer das investigações descobriram que a Amanda e o padrasto, o Charles, não se davam bem e acharam que talvez o Charles poderia ter induzido o AJ a inventar essa história, a mentir para a polícia, para incriminar mesmo a mãe da criança, né? Sabe como que é criança? Muito pequena, fácil falar para ele, fala isso, fala aquilo. Quer dizer, fácil não é, mas não é impossível. Você pode induzir uma criança a falar o que você quer. Até porque, depois que o Charles levou o garotinho na delegacia, a Amanda não pôde mais ter contato com o garoto. Então ela não podia falar, não fala isso, fala aquilo. Então era só a palavra do avô. Se foi induzido, o avô foi o último a falar. Então, poderia sim ter sido manipulado pelo Charles. Então, quem falava a verdade? Ela negava o tempo todo. E como ela e o padrasto tinham um histórico de não se darem bem, a polícia não tinha certeza se essa história era verdadeira ou não. O Charles, por sua vez, jurou que jamais inventaria uma história dessas, mesmo tendo suas diferenças com a enteada. Afinal, isso é muito grave. A pessoa pode ser presa, ter uma prisão perpétua, até, dependendo do estado dos Estados Unidos, ter a pena de morte, né? Então, ele disse que não concordava com ela, da forma como ela educava os filhos, que ele não gostava de ver que ela deixava as crianças muitas horas sem comer, e ele dizia que ela não era uma boa mãe. Enfim, ele tinha lá as diferenças, eles discutiam, mas ele alega que jamais inventaria algo tão grave, o que de fato seria muito grave mesmo, se fosse invenção, né? Após 1 mês da morte da Adriana, a Amanda foi presa, acusada de homicídio. A defesa argumentou sobre como era absurda e completamente injusta uma mãe ser acusada de matar a própria filha daquela forma, até porque nada tinha sido comprovado. Se tratava apenas de conjecturas, né? Eram suposições. Nessa ocasião, a Amanda já tinha feito inclusive um teste de polígrafo, que é lá o detector de mentiras, né? E ela tinha passado. Se fosse definir sua inocência apenas pelo teste, Amanda seria absolvida de todas as acusações na hora que ela fez o teste do polígrafo. A acusação resolveu intimar o AJ para depor contra a própria mãe, e então ele foi ao tribunal, fez o juramento como um adulto e contou como tudo aconteceu. Tadinho, né? Tão pequenininho e tendo que passar por isso.
Mas ele era testemunha ocular, então ele foi intimado e o juiz autorizou. Ele foi questionado se a sua mãe estaria no tribunal e AJ respondeu que não, que ela estava na cadeia. Tadinha, ai, fico imaginando, tão pequenininho. O juiz então mostrou ao menino que a sua mãe estava lá no tribunal e em seguida o AJ começou a chorar e quando ele viu a mãe dele, né? E essa cena é bem chocante assim mesmo, emociona pra caramba. Eu vou colocar aí pra vocês verem. It's not a lie. If I told you your mother was in the courtroom here today, would that be the truth? No, so. That would not be the truth. Why is that? Because she's not in the courtroom? No, so. Where is your mother? Jail. She's in jail. That woman sitting right there between them. Have you ever seen her before? No, so. Who is that? My mother. Now you recognize your mother? No, so. Hey, James. Hey, James. No, so. Give me your hand. All right. Here. Depois que ele se acalmou, ele contou a mesma versão que já tinha dado à polícia, que a sua mãe teria afogado a sua irmã. Ele manteve a sua história. O AJ foi questionado se sabia a diferença entre história e realidade, e ele disse que não. Então, o testemunho dele não era 100% confiável. E por isso chamaram outras pessoas próximas a Amanda para testemunharem. Uma delas era a própria mãe da Amanda, que contou que a neta tinha muito medo de água. Então chegaram à conclusão de que ela não teria entrado na piscina de livre e espontânea vontade, já que ela tinha tanto medo, nem chegaria perto da piscina. Por outro lado, ela podia realmente estar puxando os bichinhos sem entrar na piscina. Fizeram um desenho e mostraram ao AJ e foram questionando o menino sobre o que era aquele desenho. E o AJ foi narrando, como por exemplo, esse aqui no canto atrás da árvore sou eu, aquela ali perto da piscina é a minha mãe empurrando a minha irmã para baixo da água, aqui minha mãe está afogando a minha irmã. Quando levaram a autópsia da Adriana ao tribunal, identificaram que as marcas roxas em seu rosto tinham o formato de dedos. Então essa prova batia com a história que o AJ tinha falado, que a mãe tinha colocado a mão assim, empurrado o rosto da filha para dentro da água. E as marcas na necrópsia acusavam que aqueles roxos eram de fato dedos. A Amanda, quando foi interrogada de novo naquele mesmo dia, contou a sua versão que ela sempre contava mais uma vez, de que ela não tinha matado a sua própria filha. Inclusive, foi oferecido pelo juiz que se ela assumisse que tinha tirado a vida da própria filha, ela cumpriria apenas 10 anos de prisão, mas se ela não assumisse, ela pegaria prisão perpétua, e nem assim ela assumiu. Ela continuou negando que tivesse matado a filha, dizendo que não ia assumir uma coisa que não tinha feito. Aí é difícil, né? A Amanda então foi sentenciada à prisão perpétua. Ela tentou várias vezes sair da prisão, mas nunca conseguiu. Ela nunca assumiu o crime, negando o tempo todo, incansavelmente, dizendo que não faria isso, que não teria coragem, que ela amava a filha dela e que isso tudo foi um acidente, e até hoje ela fala as mesmas coisas. O AJ foi adotado por outra família e até onde se sabe ele é um garotinho muito feliz e se adaptou completamente à nova vida e à nova família, enfim. E esse é um fato bem curioso, porque eu fico me perguntando, né, por que será que ele não ficou com a avó, a mãe da Amanda? Ele não tinha só a mãe dele, ok, ele não tinha o pai, não tinha contato com o pai, mas ele tinha a avó e o avô também. Estranho a avó não ter assumido a criação do neto. Eu não conheço as leis de lá, de repente a justiça nesses casos não permite que a criança fique com parentes, com a avó, com alguém ligado ali, que vai ficar o crime sempre na cabeça da criança. Ou talvez porque fossem velhinhos demais e sem condições financeiras, então a justiça acha que alguém com posses é mais importante do que os
os laços de família, eu não sei, mas é um fato bem curioso, é para parar e pensar, né? Tem uma reportagem que a mãe e o padrasto da Amanda se separaram algum tempo depois, talvez até por conta mesmo de ter sido ele quem denunciou a filha dela, né? Não sei, mas eles acabaram se separando. Mas essa história do AJ ter sido adotado por outra família me deixou encafifada, porque se fosse meu neto, ficaria comigo. Não seria adotado por outra família de jeito nenhum, a menos que a justiça me proibisse, né? Pode ter sido o caso. Essa história não mostra em lugar nenhum por que ele foi adotado e não ficou com ela. Mas e vocês? O que acharam dessa história? Acham que a Amanda é culpada? Que ela tirou de fato a vida da filha Adriana, ou acham que ela é inocente e foi caluniada, injustiçada e está pagando, né, prisão perpétua injustamente? Bom, pessoal, e esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da forma como eu contei o caso aqui para vocês, nunca do caso em si, mas da forma como eu contei. E se gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar com um amigo e de ativarem o sininho de notificações, e de se inscreverem no canal, porque assim vocês me ajudam a impulsionar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E é isso, pessoal, obrigada por me ouvirem até aqui, até o próximo vídeo, tchau!